Quantos de nós hoje, como founders, empreendedores, executivos, blogueiros, seja o que for, temos a capacidade de acionar o nosso sétimo sentido? Quantos de nós, na hora de criar qualquer um desses níveis de inovação, a gente se conecta com o plano das ideias do Platão, que o Bruno conhece muito bem? Cara, Platão, 2.500 anos atrás, ele pregava a ideia de que existe uma rede aqui em cima da gente, que tem todas as ideias perfeitas. E todo mundo físico que a gente tem aqui na nossa frente agora, isso aqui, é uma réplica, é uma tentativa de materializar o que tá lá em cima. Então, como eu às vezes faço um download lá pequeno, vem falhado, vem corrompido, né? Conexão de escada, eu consigo pegar só um pedaço. Exemplo, me vem na mente agora, Leonardo da Vinci. Cara, 550 anos atrás o cara desenhou o helicóptero. Bizarro isso. Levou 450 anos pra ter tecnologia pra criar o helicóptero. Me diz, qual foi a água que ele bebeu pra criar o helicóptero? Entende? Qual é a referência? Qual foi o especialista que ele conversou? Não tinha referência nenhuma de onde partir. Entre outras coisas, né? Então, eu sinto que a gente tá entrando num novo momento. Eu adorei, Marcelão, que você falou agora da questão do... É mais que people skills, é entender que a tecnologia, ela não é maior que o ser humano. A gente aprendeu no capitalismo na dor, chorando, quebrando a cabeça. A galera acordou isso pros últimos anos, né, cara? Então, como é que eu cuido desse que a gente chama de soft skills? Talvez a mãe de todos os soft skills chama-se intuição. Que é a capacidade que eu tenho de sentir. E eu sinto aqui no meio mesmo. Eu sinto aqui um negócio e falo assim, Malu, acho que não. Eu sou boa nisso. Não, a gente é muito intuitivo no nosso negócio. A gente tá mudando agora porque a gente tem mais dados. Mas até então era assim, era tudo na intuição. No início o cliente vai gostar assim. No início, como a gente não tinha muito recurso, era tudo intuição mesmo, não tinha. Eu acho que acontece isso muito com as pessoas que evoluem nos seus negócios. Elas vão perdendo a ligação com a sua própria intuição, porque tem outras ferramentas. E aí ela vai confiando mais nas outras ferramentas do que na sua própria intuição. Qual é a chance do Jeff Bezos chegar lá hoje e falar, galera, pro board... Aqui é no feeling, sem dados. Aqui agora. Sem dados. Isso é um ponto, né? É um ponto. Quanto maior a empresa, mais difícil é seguir a intuição. Mais coisa a perder também. Você nunca tem como fazer um Nubank dentro do Itaú. Porque a hora que o cara começa a querer mudar, tem toda uma resistência lá dentro pra que aquilo não aconteça. Fala, como assim mudar? A gente já faz isso há tanto tempo. Então fica mais burocrático, mais engessado. Esse cara pode ter a intuição dele, saber que aquilo vai dar certo, mas lá dentro não daria certo. Mas tem um detalhe aqui que eu acho que é importante a gente falar, que tem a ver com tudo isso, que é o seguinte. Às vezes, você ser muito inteligente joga muito contra. Eu sinto muito isso. Você é uma dor muito grande. Eu sei. Ela intuiu que ele ia falar isso, cara. Olha só. O Leonino não perde o tempo. Mas por favor, continue. Mas para prestar uma atenção. Você vai tomar uma decisão, tá lá no Nubank, vai tomar uma decisão. O que você vai fazer? Você vai chamar todo mundo que tem acesso a todos os dados possíveis para você diminuir o seu risco ao máximo, certo? Só que às vezes fala assim, cara, se eu for pela intuição, onde eu chego? Se eu for nos dados, quantos % de fato eu vou melhorar? E algumas vezes não faz tanta diferença assim. Vou dar um exemplo. Quando você vai começar um produto do zero, sabe qual é o jeito certo, correto de se fazer um produto? Fazer uma pesquisa. Você pega um designer, exatamente. Você pega um designer e vai fazer uma baita de uma pesquisa. Entende o problema muito bem. Depois você vê o espectro de solução que você decide, porque o cliente não sabe qual é o problema, e aí você vai lá e faz um protótipo e roda esse protótipo com ele. Qual é o jeito certo de se rodar um protótipo? Você tem que fazer pesquisa também. Porque eu quero saber se ele vai clicar no botão direito, se ele entende o título e etc. Como eu gosto de fazer? Eu lanço do jeito que dá pra lançar. E daí eu testo. A partir daí eu começo a fazer teste AB. Porque a curva de você fazer pesquisa até você lançar alguma coisa pra startup no estágio que eu tô, já morri, já foi. E o Nubank tinha um pouco desse negócio de querer fazer umas pesquisas muito complexas pra um produto que depois de 1 ano e meio morreu. Uma das áreas lá que eu tocava, a gente desenvolveu um produto, 1 ano e meio desenvolvendo um produto com muita gente, fizemos pesquisa e fui contra. Morreu, não foi pra frente. Então, às vezes, é melhor você lança em 3 meses, usa o feeling, vai na intuição. Faz esse MVP, né? Esse produto depois mínimo você usa viável. dados. Depois você usa dados. Porque quem te garante que na hora que você lançar o produto, de fato você vai ter uma conversão incrível e todo mundo vai entender? Você não sabe. Então, nesse momento, eu sou a favor, sim, de copiar o que está funcionando, sou a favor, sim, de utilizar o seu feeling. Lançou, bota analytics, coleta dado, aí sim, vai lá e entrevista o cliente. O que não está funcionando, entende por que ele não está usando aquele módulo, por que ele não está postando foto. E aí você melhora em cima disso.
Eu penso o seguinte, é mais ou menos aquela frase do Steve Jobs, que ele falava que o cliente não sabe o que ele quer até que você mostre pra ele, né? Então... O Ford também falou isso, né? Pois é, e você pega, por exemplo, esses dois caras, acabamos de falar aqui do Ford, tem um exemplo muito bom. O Ford, ele é considerado, já vi pessoas falando que ele é um grande inventor, né? Quando, na verdade, ele é um inovador. Porque ele pegou algo que já existia, que era a indústria automobilística americana, e ele mudou totalmente essa indústria. Mas o pessoal pensa, ele inventou a primeira marca de carro. Não, você tinha mais de 500 marcas na época, só que o carro era um produto premium. Era muito caro, era um negócio artesanal. Ele falou, como que eu posso produzir isso aqui em massa? Aí ele criou a linha de montagem? Não, ele não criou aquilo. Já era algo utilizado nos açougues de Detroit. O pessoal viu que você colocava lá a carcaça do boi e o açougueiro demorava horas para separar as partes. Era um profissional caro, aquilo encarecia a carne. Aí alguém, que não entrou pra história, porque não tinha um marketing de diferenciação bom, né? O cara teve a ideia de colocar uma esteira, colocar a carcaça do boi, e ao invés de um açougueiro, ele contratou 4 caras muito menos especializados. Ó, você separa essa parte do boi, você essa, e ao invés de 3 horas pra separar tudo, você tem todos os pedaços separados em meia hora. Aquilo deixou aquele açougue mais competitivo, outros açougues adotaram aquela inovação, o Ford foi comprar carne, viu aquilo e pensou, e se eu fizer isso com um carro? Né? Se eu pegar essa inovação aqui e trouxer para a parte automobilística, começou a fazer, e aí outras pessoas começaram a tentar copiar o Ford. E até por isso que o Ford ele começou a pagar mais para os trabalhadores dele, né? Ah, o Ford pagou porque ele era bonzinho. Não, é porque alguém chegava lá e fala, como é que o Ford faz 30 carros no período que eu faço só um? Né? Você trabalha para ele te paga quanto? Ah, te paga $200? Vem para cá que eu te pago 400. Ele falou, não. Então fica aqui que eu vou te pagar mais. Né? Às vezes te transforma aqui, né? Te dou um cargo mais alto. Ele começou a amarrar o pessoal pagando mais. Ele não inventou, ele só inovou, mas ele pegou algo que já existia. E o Steve Jobs tem uma coisa interessante também dele. Fez muita coisa, lógico, mas eu gostei quando ele lançou as músicas, né? No iTunes, que era... iPod. No... o iPod e o iTunes. O iPod, o né? iTunes é a loja, né? Isso, na loja. Porque ele viu o seguinte, um CD com poucas músicas era, sei lá, R$30. Ele falou, bom, é muito caro, o pessoal tá pirateando e colocando música de graça na internet. Só que numa qualidade horrível. Principalmente no Brasil. Verdade. É, porque o pessoal faz isso, pirateia. Ele falou, eu quero dar um jeito de transformar a música num arquivo barato, mas com muita qualidade, só que ele vai ser tão barato a ponto de não valer a pena piratear. Foi até o que eu falei com o Thiago quando ele mostrou a Finclass. Eu falei, sabe qual é o bom disso aqui? Vai ser barato a ponto de não valer a pena piratear. Porque um curso de R$3.000, o pessoal vai começar a piratear, você vai ter que ir atrás dos caras, né? Contratar capangas, é o que a gente faz hoje, dá muito certo. Né? Mas aqui é tão barato que fica mais difícil. É verdade. É devido à proximidade ao CT do Corinthians? Itaquerão, né? Mão de obra barata. Mas aí você repara, o cara ele pegou o mercado de música que já existia, que já vendia, ele viu aquela parte do pessoal baixando pela internet, que também já existia, só que de graça ele falou, cara, se eu pegar isso aqui e juntar com essa parte aqui, né? Baixar pela internet, música vendida, só que por um preço mais baixo, uma qualidade muito boa, a ponto de eu quebrar esses dois mercados. O cara inovou e quebrou os mercados. Agora, deixa eu contar uma curiosidade do iPod. O Steve Jobs, eu lembro muito bem desse mercado, cara, porque todo mundo tava escutando MP3, Napster tinha explodido e não existia um dispositivo pra você escutar no bolso ou no carro, né? Mais uma vez, os jovens não estão entendendo nada, né? É verdade. O que era o Napster? O Napster era um software que foi desenvolvido por um cara, Sean Parker, deve ter outros sócios, que você distribuía músicas do seu computador. Então você instalava o Napster e você pegava as suas músicas dos CDs que você ripou. Quem não sabe o que é ripou, é transformar um CD físico em músicas digitais, e você disponibilizava pro mundo baixar de graça. Peer-to-peer. Então foi um dos primeiros grandes movimentos do peer-to-peer, que hoje toda cryptocurrency é normalmente peer-to-peer. Ponto a ponto, gente. Pra Exatamente. Para os leigos que não entendem o inglês, não tô nessa vibe de explicar o inglês para Então pessoas. tinha uma demanda já enorme, só que o pessoal questionava porque era muito... não era um mercado legal. Você não baixava aquela música pagando. Só que qual que é a curiosidade, né? O Steve Jobs, ele tinha uma característica que era o seguinte, ele ia construir um novo produto, ele selecionava as melhores pessoas do time dele para desenvolver o produto. Então ele ia lá e falava assim, cara, eu preciso de um cara muito bom de hardware. Ele sempre começava por um designer. Então, ia lá um designer. E daí ele trazia um programador e falava, galera, ó, temos que resolver este problema aqui. Qual que é o problema? Música tá rolando pela internet e a gente não tem um aparelho para tocar esse negócio. Temos que desenvolver um tocador que seja ultra simples. Porque a minha avó, a sua avó precisa usar. Qual foi a missão que ele deu? Eu preciso que esse dispositivo funcione com 3 cliques. Em 3 cliques, eu preciso estar escutando uma música.
E aí o time foi lá, sentou, começou a emergir dentro do problema, etc. Meses voltaram e falou, não tem como. A gente não consegue Muito resolver bom. isso. Aí ele, daquele jeito delicado dele, falou, vai tomar no cu todo mundo, vocês vão fazer essa merda. Hoje, com o meu iPhone que não tem nenhum botão na tela, eu digo que é possível, né? Mas você vê, eles desenvolveram o Click Wheel. Pô, foi um negócio novo? Não é, já existia o Click Wheel. Mas a aplicação do Click Wheel pra música no sistema operacional do iPod, que você rodava o dedinho assim, foi perfeito. Em 3 cliques, você escutava uma música. E olha a revolução que esse cara fez na indústria. Então, quando a gente fala de inovação, a gente precisa saber puxar a barra pra cima de um jeito que ninguém vai acreditar que é possível. E se as pessoas que forem executar isso não acreditarem, não se inspirarem no seu líder, elas não vão fazer. E eu tô te falando isso porque eu já passei por isso na pele. Eu fundei uma empresa chamada Payleven. O meu investidor era um alemão. Ele é o fundador da Rocket Internet. Um cara extremamente agressivo, pra quem não sabe, é um fundo de investimento que investe em cópias de empresa. Então a minha empresa era uma cópia de uma empresa americana. E ele, cara, no primeiro papo assim, quanto que a gente precisa de dinheiro? Eu falei, cara, $1 milhão. Ele, amanhã tá na sua conta. Era assim, Marcelo, vou te falar um negócio. A gente tem tudo no mundo, a gente só não tem tempo. Eu preciso que você faça isso o mais rápido possível. Eu falei, fazer rápido eu faço. Só que eu vou precisar de dinheiro. Ele, dinheiro você tem. Toca o barco. Cara, eu desenvolvi um hardware, software para 2 sistemas operacionais de celular. A gente contratou 7 pessoas e a gente desenvolveu esse produto em 1 mês. A gente criou um gateway de pagamento junto dessa história. Eu criei a Payleven em 1 mês. O produto dali, ele só foi estabilizando, porque o produto foi o mesmo durante mais de ano. Então, para pensar, eu acreditava que eu conseguia fazer aquilo em 1 mês? Nunca, não tinha a menor chance. Ele te forçou a acreditar, né? Ele foi tão agressivo, ele foi tão impactante ali comigo, que eu falei, cara, eu vou ter que fazer isso acontecer. E eu simplesmente transferi essa energia positiva pro time, que eu falei, galera, a gente vai fazer história aqui. O que a gente vai fazer não é um produto, a gente vai fazer história. E eu motivei o time comprou essa ideia e eles começaram a acreditar que a gente conseguia. Foi uma loucura, porque a gente chegava às 7 horas da manhã e saía depois da meia-noite. Mas em 1 mês a gente fez. E no 30º dia que eu tava indo embora, que eu peguei um elevador pra pegar meu carro, tinha um lava rápido, eu falei, deixa eu ver se esse cara tem maquininha. E não tinha, e esse virou meu primeiro cliente. E daí depois é história, né? Hoje o Payleven foi vendida pra Samap, era o 2º player do mercado depois da Moderninha. Então você vê, a gente precisa desafiar as nossas crenças. Tá doido. Muitos dos limites que a gente entende tá aqui, ó. É simplesmente algo que a gente incorporou na nossa cabeça, mas que não é fato. Então a gente precisa saber extrapolar esse teto que às vezes a gente acha que é teto, que não é.